Idoso em Foco, a experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, eu sou Diva Pérez. Eu sou a Aline da Flon e começa agora o Idoso em Foco. Muita gente associa o esquecimento como algo comum à velhice. Por isso, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre demência e envelhecimento. Pois é, Diva. E eu já me antecipo aqui em dizer que a perda da memória não é uma característica comum de um envelhecimento saudável, né? Muitas vezes, isso pode representar um dos primeiros sinais de demência. Sim, Aline. E a demência não tem nada a ver com o uso pejorativo da palavra com intenção de desqualificar alguém. Tampouco é especificamente uma doença. A demência, na verdade, é um sintoma que pode aparecer em doenças como o Alzheimer, por exemplo. Sim, Diva, isso mesmo. De acordo com Lucas Oliveira Mourão, residente em neurologia pela UERJ e especialista em neurologia cognitiva e do comportamento pela USP, a demência ela consiste na queda da capacidade cognitiva associada à perda da capacidade de executar tarefas comuns do dia a dia. Demência se caracteriza pela perda de funcionalidade, ou seja, quando a pessoa passa a não conseguir mais fazer algo que fazia previamente sozinha, né? Isso pode ser decorrente de prejuízos de um ou mais domínios cognitivos, dentre os quais atenção, memória, linguagem, habilidades visoespaciais e funções executivas, que diz respeito à nossa capacidade de planejamento e organização para a resolução de problemas. A pessoa com demência passa a depender de ajuda de familiares para fazer atividades que antes fazia só, como, por exemplo, fazer compras, cozinhar, pagar as contas, e também pode apresentar alterações de comportamento, como falas inapropriadas e mudança de personalidade. Por isso, é importante que o familiar, o cuidador, enfim, as pessoas próximas ao idoso fiquem atentas a esses sinais para observar se é um esquecimento normal ou se já é a manifestação de que algo não vai bem. Sim, Diva. E é importante que pessoas próximas tenham essa sensibilidade de identificação até mesmo para poder oferecer um tratamento adequado para o idoso, né? Porque enquanto as pessoas não tomarem consciência disso e continuarem naturalizando que o esquecimento, que a perda da autonomia são coisas comuns de se esperar na velhice, mais difícil ficará de se identificar que há um problema, né? Exatamente, Aline. E essa confusão em torno de naturalizar a demência no envelhecimento pode ter a ver também com o aumento da expectativa de vida, né? Porque as pessoas passaram a viver mais e aí essas doenças começaram a ser mais frequentes. Sim, Diva, e de acordo com o neurologista Lucas Mourão, a idade avançada, principalmente após os 65 anos de idade, é um fator de risco para o desenvolvimento de demências. No entanto, ele reforça que esse não é um fator esperado de um envelhecimento saudável. O envelhecimento aumenta o risco de demência, porém, perda de memória a ponto de fazer com que o idoso passe a ser dependente de terceiros não é comum nem esperado com o envelhecimento. Da mesma forma, aquele idoso sem filtro, considerado gaga, com mudança de personalidade, que faz comentários inapropriados e que às vezes é até motivo de diversão dos familiares no almoço de domingo, isso não é parte de envelhecimento saudável. Esses são sinais de alerta que devem motivar a busca por uma consulta médica. No entanto, segundo o especialista, para se fazer um diagnóstico de demência, é preciso excluir as causas reversíveis, ou seja, um quadro demencial provocado por deficiência de vitamina B12, por infecção pelo HIV, dentre outras situações que levam à demência, mas que é possível de se reverter. Ou seja, a gente precisa excluir que esse paciente não tenha ansiedade ou depressão, principalmente os transtornos de humor. A gente precisa excluir causas reversíveis, ou seja, deficiência de vitamina B12, hipotireoidismo, alteração de função hepática por hepatite B ou C, sífilis, HIV. Tudo isso tem que ser investigado, que são causas potencialmente
reversíveis. Já as causas irreversíveis são aquelas relacionadas ao envelhecimento natural do organismo e a fatores genéticos, como o Alzheimer, por exemplo, que é um tipo de demência mais comum entre os idosos. Sim, Aline. E para surpresa de alguns, de acordo com o neurologista Lucas Mourão, apesar de o Alzheimer ter a influência do fator genético, 90% dos casos não são de origem genética. Dentre as causas que não são modificáveis, a gente tem principalmente as causas genéticas, né? E aqui cabe ressaltar que somente 10% dos casos de Alzheimer tem causa genética. E nesses casos, a doença costuma ter início entre os 30 e 60 anos de idade. Então, se você tem um familiar que tem doença de Alzheimer, que começou com 70, 80 anos de idade, fique tranquilo. Ele provavelmente pertence aos 90% de casos de Alzheimer que tem a idade como principal fator de risco. Infelizmente, esses tipos de demências ainda não têm cura, apenas tratamento, que servem para melhorar o comportamento do paciente. Então, é muito importante aliar isso a uma rotina de atividades como estimular uma caminhada, por exemplo. Sim, Aline. E como já falamos diversas vezes, muitos transtornos que surgem na velhice são gerados a longo prazo. Então, para prevenir demência, é importante manter o cérebro ativo e um estilo de vida saudável. Exatamente, Diva. Ter uma alimentação saudável, praticar 30 minutos de atividade física diariamente, dormir bem, manter a pressão arterial e o nível de açúcar sob controle, praticar exercícios que estimulem o funcionamento do cérebro, como a leitura, por exemplo. Todas essas são maneiras de prevenir a demência. Sim, e manter uma vida social ativa também é fundamental. Envelhecer é um processo natural da vida, mas envelhecer com demência não é normal. Se o idoso tem apresentado problemas em realizar tarefas habituais, dificuldade na fala, dentre outros sintomas, procure um médico. Mas, Aline, o nosso programa chegou ao fim. E foi um prazer imenso bater mais esse papo com você. O prazer foi todo meu, Diva. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio Erge. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.